Durante muito tempo, achei que o silêncio do interior fosse sinônimo de paz. Mas o silêncio pode esconder gritos, e às vezes, ele grita mais alto que qualquer cidade barulhenta. Começou como uma investigação pessoal, uma curiosidade boba, uma tentativa de escapar do caos da cidade. Eu só queria um pouco de sossego, sabe? Reorganizar a cabeça depois de tudo o que aconteceu. Mas encontrei algo muito diferente, algo que eu não estava preparado para entender. Recebi uma mensagem de voz no WhatsApp, de um número sem foto, sem nome, sem histórico. Era curta, mas estranha. Parecia uma criança chorando, ou uma mulher tentando sussurrar alguma coisa, mas havia um som de fundo que gelou meu sangue, um som que lembrava algo antigo, como se alguém estivesse arrastando uma corrente por um chão de madeira podre. Era só isso. 4 segundos. Depois, silêncio. Nenhum número salvo. Nenhum remetente. Só aquela mensagem flutuando no meu celular como um aviso. Ou uma ameaça. Fiquei obcecado. Comecei a rastrear a origem. O áudio estava com localização anexada, mas era de um lugar que eu nunca tinha ouvido falar. Córrego dos Sussurros. Um povoado esquecido, escondido no meio de uma serra úmida, a 6 horas de distância da cidade mais próxima. Sem sinal, sem asfalto, sem registros oficiais desde 1983. Comecei a perguntar sobre o local, e cada vez que eu mencionava o nome, as pessoas mudavam de assunto, ou fingiam não ter ouvido. Um senhor na rodoviária chegou a cuspir no chão e fazer o sinal da cruz. Eu ri, na hora. Achei que fosse só superstição de interior. Mas hoje, eu daria tudo para ter escutado aquele aviso. Alguns lugares não esquecem o que foi feito neles. E se você entra, eles não te deixam sair inteiro. Esse é o meu relato. Não sei por quanto tempo vou conseguir manter minha sanidade, mas se você está ouvindo isso, se esse vídeo chegou até você, presta atenção. Cada detalhe importa, cada som, cada sombra. Não é só uma história de assombração. É uma sequência de coisas que não deveriam ter acontecido. Um eco do que foi enterrado e que, de algum jeito, continua acordado. Peguei a estrada logo cedo, num domingo nublado. O tipo de dia que parece estar preso entre 2 mundos, nem luz, nem sombra, só aquela névoa pastosa se arrastando pelas colinas como uma coisa viva. No porta-malas, uma mochila com roupas, uma câmera antiga e o gravador digital que eu usava nas minhas entrevistas de campo. Eu não ia como turista, ia como alguém tentando juntar peças de um quebra-cabeça que ninguém mais queria montar. No caminho, tudo parecia errado. O GPS falhava, os postes de energia sumiam aos poucos, até restarem só árvores tortas e um cheiro de terra molhada que grudava no nariz. Cruzei uma placa enferrujada com os dizeres quase apagados. Córrego dos Sussurros, 9 quilômetros. Aquilo parecia um nome tirado de um livro de lendas, mas ali estava, diante dos meus olhos. A estrada virou barro, e o barro virou lama, e a lama parecia querer me engolir. No meio do caminho vi uma figura, um homem parado ao lado de um espantalho, mas não havia plantação, só terra seca e árvores mortas ao redor. Ele me olhou, mas não acenou. Não se mexeu. Só acompanhou o carro com os olhos. Quando olhei pelo retrovisor, não tinha mais ninguém lá. Cheguei à cidadezinha quase ao anoitecer. O relógio marcava 17h15, mas o céu já estava escuro como se fosse meia-noite. As poucas casas que encontrei eram de madeira antiga, cobertas de musgo e com as janelas fechadas com tábuas, como se o povoado tivesse sido evacuado às pressas. Mas havia luz em uma delas. Bati na porta. Nada. Bati de novo. O som ecoou como um trovão dentro daquele silêncio denso. Foi quando ouvi passos, não da casa, mas atrás de mim. Virei rápido. Não havia ninguém, mas tinha pegadas. Pegadas
pequenas, como de uma criança descalça. A porta rangeu e uma mulher idosa apareceu. Pele fina, olhos cinzentos, cabelo branco trançado e uma expressão de quem não via ninguém de fora há muito, muito tempo. Você não devia estar aqui, ela disse, antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Eu recebi uma mensagem. Acho que veio daqui. Tem algo que preciso entender. Não quero desrespeitar ninguém. Só quero respostas. Ela me olhou por alguns segundos longos demais. Cuidado com o que você quer entender, moço. Aqui, até as perguntas têm um preço. O interior da casa era escuro, forrado de panos pendurados e imagens religiosas. Mas havia algo estranho nas orações rabiscadas nas paredes. Todas pareciam ter sido escritas de trás para frente, como se tivessem sido feitas por alguém que não queria ser compreendido, ou por algo que não sabia como falar com os vivos. Ela me serviu um chá escuro e me contou, com a voz quase engasgada, que o que foi enterrado aqui não morreu, que naquela terra já houve um tempo de luz, mas que a ganância dos homens abriu brechas que não foram mais fechadas. Disse que havia um lugar na floresta onde os sussurros não eram do vento. O som vem debaixo da terra, como se algo estivesse acordado lá embaixo, tentando subir. Eu perguntei sobre a criança, a que deixou pegadas. Ela ficou em silêncio. Depois disse só isso. Se ela apareceu para você, é porque tá te marcando. Fiquei ali por um tempo, gravei tudo. O cheiro do lugar me dava náuseas, como carne queimada misturada com terra molhada. Quando saí, a mulher já tinha trancado a porta antes mesmo de eu dizer boa noite. Naquela primeira noite, fiquei hospedado num pequeno alojamento abandonado que encontrei ao lado de uma capela em ruínas. A porta estava destrancada, como se esperassem por mim. Lá dentro, encontrei um caderno velho. As folhas estavam úmidas, manchadas, mas algumas palavras ainda podiam ser lidas. A menina apareceu de novo. Ela chora no canto do quarto, sempre às 3h33. Sempre depois que os galhos arranham o vidro. Não deixem a porta aberta. Eu deveria ter ido embora naquela hora. Mas alguma coisa me fazia continuar. Era como se a história estivesse se desdobrando, sozinha. Como se ela me usasse para contar o que ninguém mais queria ouvir. Acordei no meio da noite com o som de arranhões. Mas não vinham do vidro, vinham debaixo do assoalho. Peguei a lanterna, o gravador, e comecei a registrar tudo. O som vinha em intervalos. 3 arranhões. Pausa. Mais 3. Como se fosse um código. Como se algo estivesse tentando se comunicar. Mas quando me aproximei da tábua solta no chão, o barulho cessou. Como se soubesse que eu estava ali, ouvindo. Esperei em silêncio. Por longos minutos. Nada. Decidi voltar a dormir. Mas a sensação de que eu estava sendo observado não passou. Era como se existisse mais alguém dentro daquele alojamento, parado num canto onde a luz da lanterna não alcançava. Na manhã seguinte fui até a capela, ou o que restava dela. A estrutura estava quase toda desmoronada, mas no altar ainda havia uma imagem de madeira da Virgem Maria, ou o que parecia ser. O rosto estava coberto por uma substância preta, endurecida, como se tivesse chorado tinta durante anos. Ao lado da imagem, havia uma caixa de metal enferrujada. Dentro, fotos antigas, crianças enfileiradas, todas de olhos cobertos por faixas pretas, e atrás das fotos, o nome da escola do povoado. Escola Municipal Santa Penumbra. Voltei à casa da mulher. Queria saber sobre a escola, sobre as fotos, sobre as crianças. Ela me recebeu com um olhar ainda mais pesado. A escola foi fechada depois do incêndio. Mas não foi o fogo que levou aquelas crianças. Foi o que o fogo revelou. Ela não disse mais nada. Apenas me entregou um mapa desenhado à mão, indicando uma trilha na floresta. Um lugar chamado Clareira dos Três Nós. Um nome que parecia um aviso disfarçado. Se você quer entender, comece por lá.
mas leve sal, e não entre se ouvir crianças cantando. Eu achei estranho. Cantar? No meio da mata? Mesmo assim, fui. A trilha era silenciosa. As árvores pareciam se curvar, como se tentassem esconder o caminho. A cada passo, o vento mudava de direção. Era como se a floresta estivesse respirando. Levei o gravador ligado o tempo todo, e ele captou algo. Primeiro foi um som muito baixo. Depois, aos poucos, uma melodia, uma cantiga de roda, infantil, mas errada. As palavras não faziam sentido. Soavam como uma mistura de latim com um idioma antigo demais para ser reconhecido. E depois, risos. Corri. Mas cheguei à clareira. Ali, no centro, havia 3 árvores torcidas como espirais, com cordas penduradas, cortadas, mas ainda balançando, mesmo sem vento. No chão, pequenos pares de sapatos, nenhum com mais de 20 centímetros, todos alinhados em círculo. No meio, um buraco, fundo, escuro, e lá de dentro veio o cheiro, o mesmo cheiro da casa da mulher, do caderno, da tinta na imagem da capela. Era um cheiro de memória apodrecida. A borda do buraco estava coberta por símbolos riscados com unhas. Eu toquei um. Uma fisgada atravessou meu braço como uma corrente elétrica, e então ouvi, não com os ouvidos, mas com a cabeça. Você já está dentro. Voltei correndo, mas a floresta parecia diferente. As árvores tinham mudado de lugar. O caminho estava mais estreito, mais escuro. O céu, um cinza estagnado, como se o tempo tivesse parado. Demorei quase 2 horas para sair da mata. De volta à vila, procurei por outras pessoas. Bati em portas. Nada. Nenhuma resposta. Até que vi uma janela se abrir lentamente. Um garoto. Me olhava. Tinha cerca de 9 anos, pele pálida, olhos fundos. Você foi na clareira? Sim, eu... Precisava entender. Ele me encarou por um momento e disse algo que me gelou. Então agora eles vão seguir você. Quando fui responder, ele já tinha sumido. A janela estava trancada por dentro. Olhei para o chão. Pegadas pequenas. De novo. Molhadas. Naquela noite, revisei os áudios do gravador. E no trecho em que eu estava na clareira, entre a música e os risos, havia outra coisa. Uma voz, baixa, grave, sussurrando algo repetidas vezes. A terra devolve o que é dela. Parei a gravação. O arquivo começou a se corromper. Tela preta, ruído, chiado. Depois, uma frase apareceu escrita sozinha no visor. Você nos escutou, agora escute até o fim. A energia caiu, tudo ficou escuro, e então ouvi batidas na porta do alojamento. 3 batidas, pausa, 3 batidas, pausa, 3 batidas. Mas quando abri, não havia ninguém, só uma boneca de pano no chão, com os olhos costurados, e o meu nome escrito no peito em sangue seco. Na manhã seguinte, acordei com o corpo coberto de arranhões, mas minhas unhas estavam limpas, e o chão ao lado da cama tinha terra, como se eu tivesse caminhado durante a noite, ou sido arrastado. Fui até a boneca. Ela ainda estava lá. Mas agora os olhos não estavam apenas costurados. Estavam pingando um líquido escuro, grosso, que não era tinta. A etiqueta no vestido dizia Escola Santa Penumbra, propriedade da turma 3B. As mesmas crianças das fotos, as que sumiram, as que, segundo a velha, o fogo não levou. Voltei ao caderno úmido. Nas últimas páginas, a caligrafia mudava. Ficava tremida, a escrita mais frenética, como se quem escrevesse estivesse com medo. As frases se repetiam. Eles vêm quando ninguém mais olha. O som da cantiga é só o convite. Não olhe para trás quando ouvir seu próprio nome. Mas o que mais me arrepiou foi um desenho, rabiscado com pressa. 3 figuras alongadas, de mãos dadas, sem rosto, com buracos no lugar da boca. E atrás delas, uma sombra muito maior, feita de braços e chifres, com olhos na barriga.
Era infantil, mas perturbador, e escrito embaixo: o coro dos 3 abre a porta, a sombra guarda o que restou. Saí dali e fui até o campo onde vi o espantalho no primeiro dia. Ele ainda estava lá, mas agora ele tinha mudado. O rosto era diferente. Parecia o meu. A pele de saco de estopa agora tinha uma cicatriz idêntica à que tenho acima da sobrancelha. E um dos olhos estava costurado com linha vermelha, exatamente como na boneca. Alguém ou algo estava me imitando, ou talvez me substituindo. Voltei correndo, desesperado, mas percebi algo terrível. O alojamento não estava mais onde eu lembrava. Ou talvez fosse outra construção igual. Tudo era parecido, mas errado. As janelas estavam invertidas. O banheiro era do lado oposto. O relógio da parede marcava 03:33, parado, mesmo sem bateria. Abri o gravador. Os arquivos tinham se multiplicado. Agora havia áudios com datas anteriores à minha chegada, vozes que eu nunca gravei, e em uma delas era a minha voz. Você precisa sair antes da próxima noite. Eles estão escavando, e o cheiro vai te encontrar. Eu juro que nunca gravei aquilo, mas reconheço minha voz, com medo, como se eu já tivesse passado por tudo aquilo antes. Comecei a duvidar da realidade. Liguei o carro. Ia embora, já era demais. Mas a estrada havia sumido. O caminho de volta não existia mais. No lugar, só mata fechada. E onde estava a placa de Córrego dos Sussurros, agora havia outra. Se você está aqui, é porque alguém falhou. Voltei. Ao povoado, bati nas portas, em todas. Finalmente um homem abriu. Cabelo raspado, olhos gastos, cheiro de fumaça e uma cruz de madeira no pescoço. Ele me puxou para dentro sem dizer uma palavra. Você viu eles, não é? Disse ele, trancando todas as janelas com correntes. O que são eles? Por que esse lugar? Eles são restos do que foi acordado. Depois que escavaram o santuário, abaixo da escola. Gente achou que era ouro, mas era ossada, ossos que cantam, ossos que escutam. Ele me mostrou o porão da casa. Dentro, várias anotações feitas à mão, croques da antiga escola, transcrições fonéticas da cantiga macabra. Tudo com símbolos estranhos entre letras, desenhos e manchas escuras, como sangue seco. Eu também cheguei aqui assim como você, em busca de respostas. Isso foi em 1997. Desde então, não consegui sair. Só recebo outros que são chamados. E aviso, ele então tirou uma foto da parede. Atrás havia um buraco cavado. Dentro vários gravadores antigos. Todos com nomes escritos. Daniel, Letícia, Marcos, André, João. Meu nome estava entre eles. Mas isso é impossível. Eu nunca estive aqui antes. Ele me olhou fixamente. Todo mundo que chega acha isso. Saí de lá desnorteado. Me escondi num galpão antigo onde funcionava o armazém do povoado. As prateleiras estavam tomadas por fungos, mas no fundo encontrei um espelho quebrado. E ali vi algo que me fez perder o fôlego. Meu reflexo não se movia. Ele me encarava, com olhos vazios, e uma expressão de pena. Você já foi, só ainda não percebeu. Então ele sorriu, e atrás dele, 3 figuras apareceram unidas pelas mãos, cantando, sem boca, sem olhos, mas com vozes. Fiquei no chão do galpão até o amanhecer, ou o que eu achava que era amanhecer, porque o céu não clareava mais como antes. Era sempre cinza, sempre denso, como se o sol tivesse sido enterrado com os ossos da escola. Quando saí, o povoado parecia deserto, nenhuma alma viva, nenhuma janela aberta. Só as casas e móveis olhando para mim como se fossem cúmplices do que estava por vir. Voltei ao alojamento, não por coragem, mas por cansaço. No caminho, passei por um poste com um aviso colado. Procura-se João, desaparecido desde 1997. A foto era minha, mesmo cabelo, mesmo corte na sobrancelha, mesmo casaco marrom. Mas era impossível. Eu estava ali, vivo,
lúcido, ou achava que estava. Comecei a pensar se, de algum modo, eu não estivesse revivendo algo. Preso, num ciclo. Um eco de uma história que já tinha acontecido, mas nunca terminado. No alojamento, as paredes estavam cobertas por palavras riscadas com carvão. A morte aqui é o começo. Eles não deixam você lembrar. Ou você canta, ou você escava. O espelho da parede havia sido coberto por um lençol, mas ele tremia, como se respirasse. Tirei o pano. Meu reflexo estava lá, mas atrasado. Cada movimento que eu fazia, ele demorava a imitar. E quando virou de costas por vontade própria, entendi. Ele não era mais um reflexo, era outro eu. Um que já sabia o fim. Fugi. Corri até a antiga escola, cujas ruínas ficavam atrás da colina. As portas estavam fechadas com correntes, mas eu ouvi. Dentro vozes, muitas, de crianças. Algumas cantavam, outras choravam. E outras sussurravam. Nomes, meu nome, João, João, João. Está na hora da aula, está na hora de escavar. As correntes se quebraram sozinhas. Um estrondo ecoou pela serra. A porta rangeu. E lá dentro não havia sala. Não havia carteiras. Só um grande salão de terra batida com símbolos esculpidos no chão. E uma espiral de ossos, começando no centro e indo até os cantos da construção. Na parede do fundo, um quadro negro com algo escrito em giz. Os vivos escutam, os mortos respondem. Caminhei até o centro da espiral. A temperatura caiu. Meu corpo começou a tremer, meu nariz sangrou e uma vertigem me jogou no chão. Tentei levantar, mas não consegui. E então senti mãos pequenas me tocando. Não me puxavam, me mostravam, me guiavam. Vi flashes. Uma cerimônia. Crianças de branco, de mãos dadas. Um altar de ossos. Um ritual interrompido. Gritos. Fogo. Homens desesperados enterrando um livro. Um padre sem rosto, uma sombra cobrindo tudo e 3 entidades surgindo do chão, fundidas com raízes, terra e sofrimento. Acordei horas depois, fora da escola, com marcas nas mãos. 3 cortes em forma de espiral. O gravador ainda estava comigo, mas agora tocava sozinho. A voz de uma criança dizia: "Você nos viu, agora é a sua vez." No chão havia uma pá, enferrujada, pesada, e uma frase escrita com pregos e o tronco de uma árvore próxima. Escave a verdade, ou seja enterrado por ela. Fui até a clareira dos 3 nós. O buraco ainda estava lá, mas agora aberto, maior, com degraus de terra levando até as entranhas da floresta. Desci. Cada passo era mais úmido, mais escuro, mais abafado. O ar cheirava a sangue antigo. E no fim do túnel, uma porta de pedra, com símbolos que giravam levemente, mesmo sendo fixos. No centro da porta, um espelho. E nele, o reflexo de várias versões de mim mesmo. Algumas gritando, outras vazias, algumas cantando. Toquei a superfície e ouvi um coro. "Abra! Já está em você." A porta se abriu. Do outro lado da porta, não havia chão. Só um espaço suspenso, escuro, denso. Como se eu estivesse dentro da memória de algo que nunca deveria ter sido sonhado. Flutuavam no ar fragmentos de madeira queimada, retratos desfeitos, pedaços de bonecas e páginas soltas. Tudo girava devagar, como se o tempo ali respirasse com outro ritmo. No centro, uma cadeira e nela, um corpo. O meu corpo, ou o que restou dele. A pele pendia como cera derretida. Os olhos estavam costurados e na boca, pregos enferrujados impediam qualquer som. Mas o que me paralisou não foi a visão, foi o que senti. Eu lembrava daquele lugar, daquela dor, daquela morte. Eu já tinha morrido ali. Vozes começaram a ecoar ao redor. "João, João, João, por que voltou se nunca saiu? Você viu o que não devia, escavou o que devia permanecer selado. A cada ciclo você volta,
A cada retorno esquece. Tentei recuar, mas o espaço se fechava ao meu redor, como um útero ao contrário. O ar ficou pesado, a realidade começou a dobrar, as vozes passaram a falar em uníssono, e então eles apareceram. As 3 entidades, altas, magras, costuradas em carne e raiz. Suas bocas eram costuras abertas. De dentro delas saíam cânticos em línguas mortas. Os olhos, negros infinitos, me atravessaram. E algo dentro de mim cedeu. Vi flashes da minha vida antes de chegar ao povoado, mas estavam distorcidos. As pessoas tinham rostos borrados. Lugares que eu jurava conhecer pareciam cenários de papel. E no fundo de tudo, uma voz familiar. Você nunca saiu daqui e nunca vai sair, porque o interior não é um lugar, é um chamado, um ciclo, uma fenda. Fui puxado de volta ao chão. A cadeira onde meu corpo jazia começou a pegar fogo. Mas o fogo era invertido. Ele congelava o ar ao redor. As entidades se aproximaram e uma delas estendeu a mão. Dentro dela havia um espelho quebrado. Me vi nele, mas eu era criança, estava na escola, no altar, segurando um livro, lendo em voz alta e chorando. Eu comecei o ritual. Não é sobre o que você descobriu, é sobre o que você fez. Desesperei, tentei fugir, mas já era tarde. Minhas mãos começaram a rachar, a pele se desprendia em espirais, as vozes entravam pelos ouvidos, pela boca, pela alma. Agora, cante conosco. Tentei resistir, mas a música estava dentro de mim, a mesma cantiga. A mesma de todas as fitas, a mesma dos sonhos, a mesma que agora ecoava do meu próprio peito. Vi o povoado acima de mim. Vi outras pessoas chegando, investigadores, curiosos, jornalistas, youtubers, todos em busca da história real, todos descendo a trilha, todos se esquecendo de quem eram, porque o córrego dos sussurros não é um lugar, é uma prisão feita de lembrança, e quem escuta, carrega para sempre. Eu nunca mais encontrei o João. A trilha para o povoado desapareceu do mapa, as coordenadas foram apagadas, e quem tenta voltar se perde antes do 3º poste. O mais estranho? As fitas continuam chegando, alguém as deixa no portão da rádio, sempre à noite, sempre no mesmo envelope pardo, sem remetente, sem rastros, mas com a mesma voz, João contando novas histórias, falando de outras pessoas que sumiram. Outros rituais, outros espelhos, e no fundo de cada gravação, a mesma cantiga. Ninguém sai do interior, só se esquece de que ficou.